Oi, oi, galera. Bom dia. Vão entrando aí enquanto a gente inicia, tá bom? Ok? Entrando aí. Estou aguardando vocês aí. Vocês serão aí chegar. Vê se chega aí alguém. Vê se chega alguém aí. Daqui a alguns minutos aí a gente continua. Tá bom? Bom dia, pessoal. Para quem está entrando aí. Bom dia a todos. Qualquer dúvida aí, fala comigo no chat aí, para não ficar o maior zoado no microfone, tá bom? Bom, em 2 minutinhos a gente começa. Deixa o pessoal ir entrando aí e a gente começa aí. Enquanto isso, vocês vão pegando o material de vocês, até porque a nossa aula de hoje vai ser uma aula tira dúvidas, tá bom? E muitos de vocês mandaram para mim algumas questões de atividade. Como a gente só tem uma aula hoje, na sexta-feira a gente tem duas aulas, então o que é que eu fiz? Na aula da segunda-feira sempre será uma aula para dúvidas. Okay? Então, sempre a gente vai resolver questões da atividade, questões enviadas para os seus colegas, né? Como é uma aula rápida, pelo fato de a gente ter uma aula só, e na sexta-feira a gente tem duas aulas, dois encontros, né? Em dois momentos, então dá para a gente ter assunto. Então, anota na agenda de vocês. Toda sexta, assunto, e toda segunda, momento tira dúvidas, tá bom? E como é que funciona essas dúvidas? Você tem um fim de semana inteiro para me mandar, fim de semana inteiro, para me mandar as dúvidas de vocês. Você vai dizer, professor, eu quero essa dúvida. Segunda-feira, se eu tenho como responder, eu vou e respondo. Se for uma dúvida bem rápida, que dá para responder rapidinho como é que diz? Que dá para a gente responder o. Vamos dizer, a questão ela é fácil, tranquila, eu respondo para você no zap mesmo. Tá bom? Vou sempre pegar aquelas questões rápidas.
Só confirma para mim aí no chat aí se se está tudo ok, ou se não alguém ativa o microfone, diz que está me escutando aí, tudo certinho. Né? Na aula anterior, tinha um aluno que estava dizendo que não estava escutando nada, mas a gente viu que era o áudio dele que estava desativado. Mas vamos ver aí. Então, tá todo mundo me escutando aí direitinho, né? Deixa eu ver aí no bate-papo. Ok. Né? Deixa eu só finalizar aí para gente. Eu acho que vai entrar mais gente. Será? Não sei. Tem 7 pessoas já. Só lembrando aí a vocês que a qualquer momento a coordenação da escola ela pode entrar na nossa aula aí para dar avisos, recado para vocês, tá bom? Então, à vontade, eles podem entrar aí. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula, que é o que é bom, né? Então, até agora, a gente está vendo o assunto de triângulos. Eu tinha deixado a atividade 4 e, inclusive, estendi até hoje. Então, você tem até hoje, 5 da tarde, para fazer esta atividade. Quem já fez, ótimo, tá tranquilo, vai descansar um pouquinho, vai pôr em dia a outra parte de triângulo que falta a gente ver, que é as transformações trigonométricas, a gente vai ver nessa sexta. E eu enviei essa atividade, e dessa atividade, 3 pessoas me mandaram dúvidas, tá bom? Foram 3 questõezinhas que me enviaram. E aí eu vou responder essas questões aí para vocês aqui, para responder direitinho. Mas não esqueçam, quem não fez ainda a atividade 4, tem até hoje, às 17 horas, para finalizar essa atividade, beleza? Então, combinado assim. Toda segunda a gente se encontra para resolver questões. Seu momento de questões. E toda sexta a gente vê assunto novo. Tá bom? Beleza? Isso, né? Essa atividade é aquela em PDF aí. Quem perguntou aí, essa atividade é aquela em PDF. Quem já fez ela pode ficar tranquilo. Okay? Em breve eu estou colocando a nota lá, atualizando as notas lá. Tá bom? Né? Bom dia, Bebel. Tudo bom? Pode ficar à vontade aí, se quiser dar algum recado, viu? Pode ligar o microfone, se quiser, fica à vontade. Então, ó, vamos lá, vamos à aula aí. Vamos trabalhar aí. Deixa eu só minimizar aqui para não ficar na frente da aula aqui os vídeos dos participantes, tá bom? Tá, agora sim. Pessoal, vê só. Dúvida 1. Né? Não me recordo. Foram o pessoal mandando dúvida para mim. Né? Como vocês sabem, estou em 3 turmas aí. Tem as turmas do pré-vestibular, tenho minhas turmas do meu curso online. E aí o pessoal manda tanta dúvida que eu não me recordo exatamente quem mandou. Mas acredito que quem mandou essa dúvida deve estar aí na aula assistindo direitinho. Mas foi nessa questão aí. Na figura, os pontos A, B e C estão alinhados, né? Estão alinhados. Qual é a forma, ou qual é a soma dos ângulos? Então, qual seria a soma dos ângulos em destaque? Então, ele está querendo saber qual seria a soma dos ângulos em destaque aí. Ou seja, ele quer saber qual a soma de cada ângulo desse aqui. Ó, realmente, a pessoa que mandou para mim a dúvida, olha para uma questão como essa, feita, eu disse até a pessoa, não, eu vou responder segunda-feira. Mas, professor, eu acho que essa questão é muito fácil, é não sei o quê, não sei o quê. Ela não é difícil, não. Ela é fácil. Porém, ela é assustadora. Você olha para uma figura como essa, imagina você numa pressão. Na hora do vestibular, na hora do Enem, você se preocupa. Por isso que na sala eu sempre falo, o essencial do, do aluno, principalmente do terceirão, né, quem está no terceiro ano, é o psicológico. O conhecimento influencia bastante, claro. A gente sabe, necessita do conhecimento. Mas o psicológico ele é bastante importante. Porque o aluno pega uma questão como essa, bem rápida, normalmente quem gosta desse estilo de questão é o SSA, que é um enunciado curto, ele é bem direto, ó, na figura temos tais pontos, qual é a soma dos ângulos em destaque. Você lembra da fórmula, você vai lembrar da fórmula, né? Deixa eu anotar ela aqui, ó. Fórmulazinha S, né, que é a soma dos ângulos internos. Você vai, professor, mas eu sei, a fórmula dos ângulos internos é N menos 2 vezes 180. Só que você olha para a figura, ó, não tem número, não tem nada. Né? Número nenhum. E as alternativas, ó, tá recheada de números. Aí é na hora que o aluno se desespera. Com certeza
é raro esquecer de alguma coisa. Só que aí a gente vai, para desenvolver essa questão, usar de habilidades teóricas. Então, usar da teoria que a gente viu lá atrás sobre ângulos, acho que foi nossa primeira aula, a gente ainda estava em momento presencial. Né? Quem não recorda dessa aula de ângulos, no meu canal tem lá uma aula específica de ângulos. No Classroom eu postei para vocês revisarem uma videoaula sobre ângulos. Vocês podem assistir lá, tudinho de boa, que vai dar um norte para você e para essa questão também, vai ajudar, tá bom? E minhas aulas é no máximo 30, né, 30 minutos, 40 minutos as videoaulas do canal. Então são aulas bem curtas que dá para você entender o essencial. Então, para responder essa questão, eu fiz um esboçozinho da própria figura, peguei a própria figura e fiz um esboço, tá bom? Para não perder tempo, se eu fosse desenhar, vocês sabem que eu sou um mau desenhista, então se eu fosse desenhar essa figura aí, a gente ia passar a aula todinha. Então, para a gente não perder o fim da meada, eu peguei a própria figura e adiantei aqui alguns pontos. Dei nome aos bois, como se diz a história, né? Ou seja, eu coloquei letras, né? Já que não tem números, então eu digo, vou colocar letras no lugar desses ângulos que a gente está procurando. Lembrando que a gente está procurando esses ângulos aqui em destaque, o A, o B, o C, o D, o E e o F. Aí você pode perguntar, professor, por que não continuou o alfabeto? Porque para diferenciar eu chamei de X, K, Y. Só para diferenciar, porque é o ângulo que não corresponde. São os ângulos que a gente não quer. Tá bom? São esses ângulos aqui, são os ângulos que a gente não quer. Não estamos interessados nesse ângulo aqui. Mas eu coloquei X, K, Y para melhorar. E aí a gente consegue facilitar. Usando a fórmula anterior que a gente viu aqui, no slide anterior, quando eu mostrei que é essa fórmula aqui, usando essa fórmula, então a gente sabe que um triângulo, a n é o número de lados. Então um triângulo possui 3 lados menos 2 vezes 180. Quanto é 3 menos 2? 1. 1 vezes 180 é o próprio 180 graus. Então aí a gente tem que a soma dos ângulos internos de um triângulo, um só, é 180 graus. E aí olhando para essa figura, quantos triângulos temos? Temos um triângulo aqui, triângulo 2 e o triângulo 3. Ok? Concorda? Qualquer coisa aí é só interromper, minha gente. Só falar, né, que a gente para aqui e tira a dúvida aí. Então temos o triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Então basta a gente pegar cada um deles e analisar cada um deles. Cada um deles vão ter 180 graus como soma. Então o triângulo 1 vai possuir a soma dos três ângulos que a gente tem, que é o A mais B mais X. Tudo isso é igual a 180 graus. O triângulo 2, mesmo esquema, só que agora a letrinha é C mais D mais Y, tudo isso é igual a 180. E o triângulo 3, eu tenho E mais F mais Y, aqui eu tenho Y, né? É K. Né? K. Né? Então, mais Y igual a 180. Então, tem as três expressões de cada triângulo. A questão está querendo a soma dos ângulos. Todos os ângulos estão em pelo menos um desses triângulos. Né? Na verdade, em todos os triângulos, para os ângulos que a gente quer. Tá no primeiro triângulo, 2 no segundo e 2 no terceiro. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou somar tudo. Vou pegar essas expressões aqui e calcular um sistema. Né? Acho que vocês devem ter visto, se não viram, ainda vão ver. Em álgebra, sistema com 3 incógnitas, sistema linear com 3 incógnitas. Então, eu vou calcular um sistema. Todo sistema é uma soma de equações. Então, se é uma soma de equações, vamos somar aqui. Aqui eu vou colocar entre parênteses, tá bom? A mais B mais C mais D mais F, só para diferenciar. A mais B mais C mais D mais E mais F. Vou fechar parênteses e continuar a soma, tá bom? Mais A parênteses novo. X, K e Y. Bom, você poderia colocar qualquer letra, minha gente. Eu sugeri colocar essas letras aí. Poderia ser qualquer uma. Professor, por que colocou em parênteses? Porque esse primeiro parênteses é o que a gente está procurando. Bom, o primeiro parênteses aqui, ó, esse que vai estar em destaque aqui, esse primeiro parênteses aqui, é o que a gente está buscando. Bom, a gente quer a soma desses ângulos aí todos, né, não? A gente quer a soma disso tudo. Quando eu somo tudo,
Eu tenho que lembrar de somar esses números aqui. 180 mais 180 mais 180 vai dar quanto? 540. Beleza? Pronto, fiz a soma aí do sistema. Professor, falta a gente agora descobrir que é esse x que é y. Se a gente descobrir isso aí, a gente responde nossa charada, né? Porque o que a gente está buscando aqui depende desse valor aqui. E esse valor aqui é bem simples. Esse ângulo aqui completo, ele tem a medida, os três juntos, de 180 graus. Com isso, a gente vai ter o seguinte, não vou escrever muito embaixo não, para caso não cortar aí o vídeo. Vou escrever aqui em cima. Aqui em cima, dá continuidade aqui. Então, com isso, eu tenho que a soma, que eu vou representar por interrogação aqui, mais xky é 180. Tudo isso é igual a 540. E basta a gente fazer uma operação matemática simples aí, né? Então, basta a gente pegar e fazer o seguinte aí. Né? Basta a gente chegar e fazer 540, o 180 está positivo, vai para o outro lado, como? Positivo também. Então, possível não, negativo, não. Então, como ele vai negativo, 180 aqui, ó, ele está positivo, vai para o outro lado, negativo. Bom, então eu vou ter interrogação igual a 540 menos 180. 540 menos 180. Né? Então você subtrai aí, você vai encontrar o resultado de 360. E aí tem alternativa? Tem, letra D. Beleza? Então veja, é uma questão que aparentemente, como eu disse a vocês, ela é, vamos dizer, se for considerar, a gente não considera ela 100% fácil, considera ela mediana, por não ter nenhum valor numérico. Mas veja que eu fiz aparecer os valores numéricos usando apenas teorias. Professor, onde eu encontro essa teoria? Nas aulas anteriores, que a gente já assistiu. Tá bom? Nas aulas que eu indiquei para vocês, na videoaula também que eu indiquei para vocês. Então, você observando isso aí, você consegue. Só lembrando aí, minha gente, que eu não ativei a minha câmera aqui, porque desde a semana passada, que eu não sei que danado tem, mas o meu computador, a câmera, ela não fica querendo reconhecer no aplicativo. Eu tentei em vários aplicativos, mas a câmera não aparece. Uma hora ou outra ela aparece do nada. E se caso vocês se assustarem aí, é porque eu estou aparecendo. Né? Se dá um susto aí, é porque eu estou aparecendo aí na área. Mas por enquanto, acredito que todo mundo está me escutando direitinho. Bom? Então, ó, pois é, né? Se um aluno aqui perguntou, né? Se tivesse colocado na questão dizendo que as retas eram paralelas, seria mais fácil? Sim, na verdade não é que seria mais fácil, né? Na verdade você ia ter triângulos semelhantes, ia poder usar da semelhança de triângulo essas propriedades. Você poderia usar dessas propriedades aí. Agora o enunciado tinha que deixar claro. Como o enunciado não falou para a gente sobre essa regra do paralelismo, seria um risco para você ir responder a questão supondo que as retas eram paralelas. Você poderia, como posso dizer, desviar do caminho e aí chegar num outro resultado que com certeza iria estar entre as alternativas, porém não era o resultado que condizia com a solução, né? Não era o resultado correto. E a UPE ela gosta muito de fazer isso. O SSA mesmo gosta de colocar uma questão como essa, por exemplo, enunciado curto, uma figura que dá ao aluno a ideia e a ideologia de que tem N possibilidades de se fazer, que existe N possibilidades, porém ela tem o costume de colocar a questão que, mesmo que tenha várias possibilidades, somente uma ou duas é aquela que chega no caminho certo. Né? E aí por isso que você tem que estar com esse leque de informação. Eu já escutei de alunos o seguinte, dizendo, professor, a UPE é mais fácil ou o Enem é mais fácil? Eu particularmente, acho o Enem mais fácil. Né? Aí muita gente, mas como, professor, o senhor não gosta de ler? Muito, né? Pelo fato de gostar de matemática. A leitura, a parte de humanas, assim, não é um forte meu, mas gosto de ler. Mas não muito. E aí o Enem, ele tem enunciados bem encorpados, né? Enunciados longos, bem contextualizados. E eu acho que é por esse motivo, por ter informações demais, que a questão acaba se tornando mais clara.
né? Acaba mais claro. Ou, às vezes, dependendo do aluno, possa ser que confunda bastante. Isso vai depender de você. Por isso, esse momento de treinamento. Por isso que você precisa resolver várias questões. Por isso que você precisa estar constantemente com os livros nas suas mãos, sempre vendo questão do Enem, questão do SSA, para tentar diferenciar e controlar isso, fazer com que as questões não confundam. Já o PE, por exemplo, eu não a considero fácil, eu a considero um vestibular bem robusto, porém ela é bem direta ao ponto. Veja que qualquer um que você perguntar aí, que não esteja nem estudando matemática, nem se preparando para o vestibular, e dizer o que é que essa questão está querendo, na hora, você, raramente aí você, na hora você já percebe o que a questão quer, entendeu? Então, você, como é que eu posso dizer? Você já percebe aí que a questão já quer a soma dos ângulos. Agora, se você chegar lá no Enem, vai ler todo um contexto, até que você chegue na pergunta final, vamos dizer, um certo delay para você chegar lá e compreender. Agora, na forma de resolver, quando você encontra o que o Enem está pedindo, você responde facilmente. Você não instante responde a questão. Né? Já na UPE você vê que a gente precisa de recursos, né? A gente tem que buscar recursos. Né? E é uma questão aí que ela foi lá atrás, né? Foi bem profunda mesmo, no início da geometria. Vamos para a próxima, dúvida 2. Alguém mais com alguma dúvida aí? Qualquer coisa é só digitar no chat, viu, minha gente? Se não quiser falar aí no microfone, você pega e digita no chat aí a sua dúvida. Okay? Então vamos para a próxima aí. Dúvida 2. Dúvida 2 foi essa questão aí. Na figura seguir, a reta AS é bissetriz do ângulo BAC. Então, a reta AS é bissetriz do ângulo BAC. Sabendo-se que a soma dos lados do triângulo vale 21, qual é o valor de x? Sabendo que a soma dos ângulos, ou dos lados, né? Bem claro aqui para a gente, soma dos lados, para não me confundir, vale 21. E o que é a soma dos lados? A gente viu na aula anterior. Na aula de sexta-feira a gente viu isso. O que seria a soma dos lados? É o que a gente chama de perímetro. Tá bom? Então, toda vez que você falar soma dos lados, é a mesma coisa que perímetro. Então, eu posso já afirmar, eu já tenho uma expressão aqui afirmada para mim, a partir dessa informação, que x mais y mais 4 mais 8, ó, são todos esses lados aqui desse triângulo, dá 21. Fazendo a operação aqui, x mais y, 4 mais 8 dá 12. O 12 está positivo, vai para lá negativo, tá bom? Eu não vou colocar lá menos 12. A gente já faz a operação logo. 21 menos 12. Vamos ver aí, 21 menos 12. Tá? 9. Okay? Então a gente para aqui na expressão. Daqui a gente não consegue avançar, não. Vamos ver a outra relação. Ele disse para a gente, afirmou aqui que AS é a bissetriz do ângulo BAC. Então vamos procurar esse AS aí. Onde é que está? Aqui, ó. Esse segmento aqui. Esse é o AS. Então, ele disse que é bissetriz. Na aula anterior, a gente viu o teorema da bissetriz interna, que diz o seguinte: toda bissetriz de um ângulo, ela vai dividir o triângulo em partes proporcionais. Muito cuidado, porque a bissetriz de um ângulo, ela divide o ângulo em partes iguais. O ângulo. Mas a figura ao qual essa bissetriz pertence, ela divide em partes proporcionais. Professor, e o que seria isso, partes proporcionais? É aqui, ó, esse lado aqui ele é proporcional a essa base. Ó. Esse lado é proporcional a essa base, assim como esse lado é proporcional a essa base também. Né? O que isso quer dizer? Eu posso dizer que x está para 8, assim como y está para 4. Okay? Então, posso fazer essa proporção. São lados proporcionais. Veja que com essa expressão, eu vou conseguir chegar a outra expressão em função de x e y. Okay? Isolando aqui direitinho, para ficar mais fácil para a gente, ó, o x aqui. O x. Ele pode ser escrito dessa forma. O y está positivo, vai para o outro lado negativo, então x é igual a 9 menos y. Então, posso escrever dessa forma aqui. Para ficar mais fácil lá em cima. E eu fico com uma variável só. Okay? Vamos lá. Aqui eu já posso simplificar. 4 dividido por 4 dá 1.
8 dividido por 4 dá 2, né? Então, isso, por conta de ser proporcionais, então eu posso fazer essa divisão. Não existe nenhuma outra operação a não ser divisão aí. Então, eu posso fazer essa simplificação. O professor não gosta de simplificar. Poderia ir direto? Poderia. E você poderia fazer assim, fazer o cálculo aqui auxiliar bem pequeno. Você ia usar o meio pelos extremos e ficar 4 vezes x, que é igual a 8 vezes y. O 4 está multiplicando, vem para cá, dividindo, e por aí vai. Você poderia fazer essa operação aqui. Okay? Mas eu prefiro que você simplifique. Ganhe tempo. Né? Então, vai lá. 1 vezes x dá x. E 2 vezes y, 2y. Okay? Então, x vale 2y. Se x é igual a 2y, vou jogar aqui, ó. Tá bom? Vou jogar aqui na minha expressão. Então, eu tenho 2y no lugar de x. 9 menos y. 2y mais y dá quanto? 3y. Que é igual a 9. E o 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Eu tenho 9 dividido por 3, onde y vai ser igual a 3. Tá bom? Encontramos o valor de y. Mas a pergunta quer quem? X. A pergunta quer x, não quer y. Né? Mas observa, olha o que a questão faz. Colocou o 3 aqui. Ó. O aluno avexado, o agoniado. O agoniado ia marcar essa alternativa. Né? Muitas vezes eu pego a prova de vocês, né? Ano passado mesmo eu pegava a prova de vocês, e muita gente chegava e perguntava, mas professor, por que eu só aceitou metade da minha questão se eu marquei a alternativa incorreta? Porque eu vi lá no seu cálculo que você foi até metade da questão, não chegou a finalizar a questão e já marcou a alternativa. Né? Ainda bem que a pessoa fez o cálculo. Quando a pessoa não faz o cálculo, na hora da prova eu fico sem saída. Eu, dizer, ó, eu sei que o cara marcou 3 porque ele fez só metade. Ou às vezes a questão cai do céu, né? A gente não sabe. Eu já fui aluno assim como vocês, então eu sei como é que é. Mas assim, fica difícil. Mas quando você tem um cálculo na prova, eu consigo entender. Ah, fulano marcou essa alternativa porque ele foi por esse caminho. E aí às vezes é compreensível, vamos dizer, é mais fácil avaliar o aluno, dizer, merece a pontuação total, merece a pontuação parcial e por aí vai. Então veja que a gente não finalizou, a gente chegou no y, 3. Aí eu venho para essa expressão aqui, quanto? X é igual a 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. A resposta aqui seria letra B. Ok? Como eu disse, assim como na questão anterior, essa questão aí, o Enem, na questão anterior, quem gostaria muito daquele estilo era a UPE. Já essa questão aí, o Enem iria gostar. Ele iria achar bom esse tipo de questão, porém ele ia colocar mais situações no enunciado, ia deixar um enunciado, ia contar a história da bissetriz, e que foi fulano de tal que descobriu, olhando o teorema de Tales e por aí vai. Então ele iria embananar um pouquinho a pessoa até chegar nessa pergunta aí final. Bom? Então, posso passar para a próxima? Vamos lá. Para a próxima aí. Dúvida 3. Pronto, essa foi a última dúvida. Né? Me mandaram para mim 3 questões. Por incrível que pareça, foram 6 pessoas que falaram comigo. Acredito que se não me engano, foram 6 e todas as 6 as mesmas questões. Né? Essas questões estão nesse PDF que você me enviou. Lembrando que, se caso você não enviou ainda ou vai enviar, ou se já enviou e quiser modificar lá essas questões que você respondeu, é só modificar lá no Classroom. Tá bom? Você entra lá no Classroom e modifica a sua atividade. Tá bom? E, bem lembrado sobre isso, quando vocês fizerem uma atividade no Classroom, só cliquem em devolver quando você finalizar a atividade, tá bom? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente pede para você enviar um arquivo, por exemplo, enviar uma imagem, uma foto do seu caderno, aquela coisa toda, muita gente clica em devolver a atividade antes, marcando como concluído, e depois não pode inserir mais a imagem. Tá bom? Então é bom vocês sempre prestar atenção nisso aí. Você primeiro faz a atividade, faz o upload das imagens, tudo, e depois clica em devolver a atividade. Tá bom? E aí a gente vai e consegue ver direitinho. Tá bom? Eu vou abrir aqui, se não der tempo hoje, se não der tempo responder essa questão hoje,
eu estou vendo aqui, procurando aqui o PDF. Se não der tempo de responder ela hoje, mas na próxima aula, no caso sexta-feira, eu inicio com ela, tá bom? Ó, figura abaixo, exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a BC e AD é uma altura de comprimento H. A área de trabalho ABC é igual a, ou melhor, a área do triângulo, a área de trabalho. A área do triângulo ABC é igual a. Então vamos ver aí. Ele quer saber a área desse triângulo. Só que ele deu para a gente, lembra que na aula de triângulo, a inicial, quando falar de área de triângulo, eu sei, minha gente, aquela formulazinha que a gente tem, que é área, deixa eu voltar aqui, área igual a base vezes a altura dividido por 2. Ela é tão clássica, né, e às vezes tão básica, como se diz a história, que ela acaba se tornando difícil quando o triângulo ele dá a altura, ele se refere a uma altura específica, que é o caso desse triângulo aqui. Vê que ele não quer saber essa altura daqui. Né? Ele não quer saber essa altura. Ele está querendo saber essa altura aqui. Então, se é referente a essa altura, a base que a gente tem é esse lado aqui. Essa é a base. Então, essa é a base. Então, veja que ele escolheu para a gente qual é a altura que a gente iria trabalhar. Né? Então, se referiu. É uma questão aí que o SSA mesmo ele ia gostar dessa questão aí. Então, a base é referente à altura que ele dá. Então, ele deu essa altura aqui. Né? E ele quer a resposta em função dessa altura. Se você ver as alternativas, tudo é em função do H. Então, o segredo da gente vai ser tentar encontrar essa base. Né? Para tentar encontrar essa base, vamos usar a propriedade de altura. Propriedade fundamental da altura. E que propriedade é essa, professor? A altura, quando toca na base de um triângulo, ela sempre vai tocar no ângulo de 90 graus. Ela sempre toca no ângulo de 90 graus. Beleza? Então, se ela toca sempre no ângulo de 90 graus, fica fácil para a gente encontrar esse resultado. Tá bom? Então fica fácil aí a gente encontrar esse resultado. Vamos lá. Para encontrar esse resultado, vamos usar a trigonometria. O H aqui, ele é cateto, ó, oposto a 30 graus. Então, se é cateto oposto e o lado que a gente está procurando aqui, é esse pedacinho aqui, é cateto o quê? Adjacente, né? E aqui, hipotenusa. Né? Então, hipotenusa. E ele falou para a gente, ele disse que AB, nessa distância todinha aqui, AB, é igual a quem? A BC. Então, se eu encontrar essa hipotenusa, eu estou encontrando quem? A minha base. Então, eu vou fazer a relação aí. Se é cateto oposto sobre hipotenusa, então seno. Seno de 30 é igual a AB, o lado AB, sobre H. Ou ao contrário. Não. Deixa eu apagar aqui. Cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o AB. Seno de 30 é quanto? 1 sobre 2. Só lembrar da musiquinha da Xuxa, né? Todo mundo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? E por aí vai. Não vou cantar não para não machucar os ouvidos de vocês. Né? Então, AB, aí meio pelos extremos, AB vezes 1 é AB, e 2 vezes H é 2H. Então, achamos o lado AB. Se achamos AB, então a gente acha BC, que é a base. Aí agora eu venho para a fórmula. A área vai ser igual a base é 2H, o H é o próprio H, são 2. 2 dividido por 2, A vai ser igual a quanto? H vezes H, H ao quadrado. E aí temos como alternativa a letra A. Beleza? Então uma questão bem tranquila. Se alguém tem alguma dúvida aí, só perguntar aí, tá bom? Pergunta aí no chat aí alguma dúvida se você tem, tá bom? Então, ó, como podemos ver, a questão ela é tranquila, não é uma questão, vamos dizer, mas é uma questão que segue o mesmo estilo daquela primeira. Poucas informações, informações mais teóricas, mas o suficiente para responder a questão. Bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, acredito que não. Diego, eu não consegui encontrar aqui o PDF, mas aí eu faço o seguinte, eu respondo para você essa questão no WhatsApp, bom?
hoje no finzinho do dia, no intervalozinho que eu tiver aqui, eu respondo para você e mando para você no Zap a solução dela para você, beleza? Né? E acredito que todos tenham entendido aí a questão. Se tem alguém aí com mais alguma dúvida, é só falar, né? Se não, iremos ficar por aqui, até porque vocês vão entrar já já em uma outra aula, daqui a 5 minutinhos aí com algum outro professor, não sei. Mas aí para não comer tanto tempo e vocês ficar com esse tempinho aí, como se fosse um intervalo aí, um tempinho aí de 5 minutos. Ok, pessoal? Então, ó, vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Sexta-feira a gente se encontra vendo a parte 2 de triângulos, que seria transformações trigonométricas. Mesmo horário da aula, tá bom? Então, mesmo horário da aula que você tem lá, que a coordenação já repassou para você. Então, no mesmo horário, vocês estejam presentes lá, tá bom? O link vai ser postado no Classroom. Eu sempre vou postar por volta das 7h30 da manhã, vai ficar lá, postado lá no Classroom, tá bom? O link lá. E sempre que lembrar, eu posto para vocês também no WhatsApp, ok? Então, podem ir saindo da sala e aí, no final, quando todos saírem, eu saio por completo. Só aguardando vocês saírem.